Bem-vindo à sua 22ª aula de Técnicas Contábeis. Você utilizará o melhor método de ensino. Ação, rescisão contratual de trabalho. Uma rescisão contratual de trabalho é o momento de rompimento onde o empregador ou empregado resolve não dar continuidade à relação de emprego, devendo assim se quitar os direitos legais. Formas de terminar um contrato de trabalho. Extinção direta. O término da relação contratual de trabalho pode ocorrer principalmente por iniciativa do empregador, por iniciativa do empregado. Pedido de demissão. É a comunicação do empregado ao empregador de que não pretende mais dar continuidade ao contrato de trabalho. Não tem forma prevista em lei, mas segundo a praxe é escrita. Tem de ser feita com certa antecedência. A falta de aviso prévio do empregado que pede demissão autoriza o empregador a reter o saldo de salário se o tiver. Extinção dos contratos a prazo. É a extinção pelo cumprimento do prazo. Nesse caso, o empregado terá direito às suas verbas rescisórias, mais multa por rescisão de contrato que veremos mais adiante. Dispensa indireta. É a rescisão do contrato por decisão do empregado, tendo em vista justa causa que o atingiu praticada pelo empregador. Impõe-se a imediata ruptura do vínculo, o que equivale à necessidade de cessar o trabalho por ato do empregado. Neste caso, é o trabalhador que emite a justa causa contra seu empregador por alguma falta grave cometida. Aposentadoria espontânea. Com a aposentadoria cessa o contrato de trabalho. Inicia-se um novo vínculo jurídico entre as mesmas partes. A CLT impede a soma do tempo de serviço do aposentado que volta a trabalhar para o mesmo empregador. O empregado pode aguardar no serviço o desfecho de seu requerimento ao INSS. Por iniciativa do empregador, dispensa do empregado. É o ato pelo qual o empregador põe fim à relação jurídica quanto à sua natureza. É a forma de extinção dos contratos de trabalho. Sua função é desconstitutiva do vínculo jurídico. É um ato receptício porque deve ser concedido pelo empregado. Dispensa sem justa causa. É o ato de dispensa do empregado, como ensinado anteriormente, onde a empresa não tem motivos graves contra o funcionário e este recebe todos os seus direitos indenizatórios. Dispensa com justa causa. Justa causa é todo ato faltoso do empregado que faz desaparecer a confiança e a boa-fé existente entre as partes, tornando indesejável o prosseguimento da relação empregatícia. Os atos faltosos do empregado que justificam a rescisão do contrato pelo empregador tanto podem referir-se às obrigações contratuais como também à conduta pessoal do empregado que possa refletir na relação contratual. Veremos mais à frente quais são estes atos. Dispensa coletiva. É a dispensa de mais de um empregado por um único motivo igual para todos, quase sempre
razões de ordem objetiva da empresa, como problemas econômicos, financeiros e técnicos. Vemos muito desses casos em épocas de recessão de um país, assim como crises internacionais, onde o ato de rescindir contratos é levado até a mídia. Existem outros motivos em caso de rescisão contratual que chamamos de extinção indireta. Veja agora quais são: falecimento do empregador, extinção da empresa, falecimento do empregado. Extinção indireta, falecimento do empregador. A morte do empregador, pessoa física, por sua vez, não interfere na extinção do contrato, caso em que o negócio deva continuar passando a ser gerenciado e representado por seus demais titulares. A extinção do contrato de trabalho se dará caso exista a extinção da empresa. Extinção da empresa. Existem diversos motivos que levam à extinção da empresa. Força maior. Ato do governo, exemplo, desapropriação. Impossibilidade de prosseguimento do negócio, etc. Pode também ocorrer simplesmente a extinção de um de seus estabelecimentos ou filiais. Falecimento do empregado. O falecimento do empregado constitui um dos meios de extinção do contrato individual de trabalho, extinguindo automaticamente o contrato. Para a determinação do cálculo das verbas rescisórias, considera-se esta rescisão do contrato de trabalho como um pedido de demissão sem aviso prévio. Os valores não recebidos em vida pelo empregado serão pagos em cotas iguais aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou, na sua falta, aos sucessores previstos na Lei Civil, indicados em alvará judicial. Motivos de uma justa causa. Vamos dar uma paradinha agora para falar de um assunto muito sério que é a dispensa por justa causa que citamos há pouco. O que seria uma demissão por justa causa? Quando pode ser dada uma justa causa a um trabalhador? Quando houver improbidade. É o ato lesivo contra o patrimônio da empresa ou de terceiro relacionado com o trabalho, exemplo, furto, roubo, falsificação de documentos, etc. Incontinência de conduta. Traduz-se pelo comportamento irregular do empregado, incompatível com a moral sexual, e apenas ato de natureza sexual. Mau procedimento é o comportamento irregular do empregado, incompatível com as normas exigidas pelo senso comum do homem médio. É qualquer ato infringente da norma ética. Negociação habitual. É o ato de concorrência desleal ao empregador ou o inadequado exercício paralelo do comércio à sua causa. Condenação criminal sem sursis. Quando ao réu não é concedido o sursis, liberdade vigiada, em virtude do cumprimento da pena privativa da sua liberdade de locomoção, não poderá continuar no emprego, podendo ser despedido por justa causa. Desídia. Desempenhar as funções com desídia é fazê-lo com negligência. Embriaguez. É justa causa para o despedimento. Configura-se em duas formas: pela embriaguez habitual, fora do serviço e na vida privada do empregado, mas desde que transpareçam no ambiente de trabalho os efeitos da ebriedade.
pela embriaguez no serviço instantânea e que se consuma num só ato, mediante a sua simples apresentação no local de trabalho em estado de embriaguez. Violação de segredo. É a divulgação não autorizada das patentes de invenção, métodos de execução, fórmulas, escrita comercial e, enfim, de todo fato, ato ou coisa que de uso ou conhecimento exclusivo da empresa não possa ou não deva ser tornado público sob pena de causar prejuízo remoto, provável ou imediato à empresa. Indisciplina. É o descumprimento de ordens gerais de serviço. É a desobediência às determinações contidas em circulares, portarias, instruções gerais da empresa, escritas ou verbais. Insubordinação. É o descumprimento de ordens pessoais de serviço. A norma infringida não tem caráter de generalidade, mas sim de pessoalidade. Abandono de emprego. Configura-se mediante a ausência continuada do empregado com o ânimo de não mais trabalhar. Ato lesivo à honra e à boa fama. É a ofensa à honra do empregador ou terceiro, nesse caso relacionada com o serviço, mediante injúria, calúnia ou difamação. Ofensa física. É a agressão tentada ou consumada contra o superior hierárquico, empregadores, colegas ou terceiros, no local de trabalho ou em estreita relação com o serviço. Aviso prévio.